Povo de Deus, abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, do verso 42 ao 47. E nesta manhã eu quero mostrar para você o modelo original da igreja. Atos 2 nos transporta para o passado. Atos 2 nos leva para o ano 30 da era cristã. Atos 2 nos revela como era a vida na igreja primitiva. Em Atos 2 não vemos teorias humanas, não achamos neste texto estratégias de marketing espiritual. É sobre o plano de Cristo em ação que nós lemos aqui em Atos 2. O plano de Cristo em ação, o Espírito Santo operando com poder. Nós vemos em Atos 2 um povo rendido à palavra de Deus. Portanto, se a gente deseja de fato ser fiel ao plano de Jesus para a igreja, não é, como eu já disse na última mensagem, ao Instagram que a gente tem que recorrer, nem aos movimentos de crescimento de igreja, nem às propostas de igreja emergente que hoje ganham palco. Tampouco é a tradição, por mais respeitável que a tradição seja, é a palavra de Deus que devemos recorrer. Atos capítulo 2. Leia comigo, a partir do verso 42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo, diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. Desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia, o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Até aqui, a palavra de Deus. Nós já argumentamos na última mensagem desta série Koinonia, a última mensagem cujo título foi Um Panorama da Igreja Primitiva. Nós argumentamos que neste pequeno parágrafo que acabamos de ler, Lucas nos entrega mais do que uma memória histórica, mais do que a ata de organização da igreja. Lucas nos revela a essência da vida em congregação. Aquilo que Hebreus diz, não deixem de congregar, o que significa aquilo é o que nós temos em Atos 2. O melhor comentário bíblico de Hebreus 10, 25, não deixem de congregar, como é o costume de alguns. O que significa congregar? Atos 2, de 42 a 47. A Bíblia interpreta a Bíblia ilumina a Bíblia. Atos 2, 42 a 47 é o modelo original da igreja. Desde o início de agosto, a gente tem refletido sobre koinonia, a comunhão da igreja, como algo que vai além deste culto e do culto de hoje à noite, se Deus permitir que o tenhamos. A gente tem afirmado, meu povo, que a vida cristã exige encorajamento mútuo, exortação diária, discipulado relacional.
por isso que esta série de mensagens tem servido como uma introdução à prática de pequenos grupos. A gente defende que o púlpito é essencial, insubstituível, mas insuficiente. O púlpito não é suficiente para a sua vida cristã. A palavra deve fluir do púlpito para os membros, dos membros uns para os outros. Cada crente capacitado pelo Espírito é chamado a exercer o ministério da palavra na vida da igreja, em grupos, em conversas, em orações, em aconselhamentos, em ensino e em discipulado. Mas a pergunta ela permanece. É isso que vemos na igreja primitiva? Tudo isso que eu acabei de dizer, é isso mesmo? E para responder, a gente voltou os olhos para Atos 2, 42 a 47, o modelo original da igreja. Este trecho que nós lemos, essa perícope, expande, Atos 2, 42 a 47, expande o que foi afirmado no verso 41. Verso 41 diz: os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Atos 2, 42 a 47 expande o verso 41. O Senhor é quem acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. E essa ideia se repete no verso 47, formando um arco que emoldura a descrição da vida da igreja original. Verso 47 termina dizendo: e a cada dia o Senhor lhes acrescentava. Verso 41, e naquele dia houve um acréscimo. Então você tem a moldura, o verso 41, o final do verso 47. O verso 42 funciona como um cabeçalho. Apresenta para nós os 4 pilares de uma congregação local. O primeiro pilar, a doutrina apostólica. O segundo pilar, a comunhão. O terceiro pilar, partir do pão. Quarto pilar, orações. E tudo isso é detalhado nos versos 43, 44, 45, 46 e 47. O verso 42 é o resumo e diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Na última mensagem, nós estudamos os 2 primeiros compromissos da igreja primitiva: a doutrina dos apóstolos e a comunhão. E agora, nesta mensagem, a gente vai voltar os olhos para os 2 últimos elementos listados em Atos 2, 42, o partir do pão e as orações. Mas antes, recapitule aqui. Primeiro, eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos. Essa era a prática central das primeiras igrejas. Por quê? Porque sem o evangelho apostólico não há verdadeira igreja. Você tem apenas um ajuntamento religioso. Você pode ler sobre isso em 1 Coríntios 15, de 1 a 4, que é possível crer num evangelho diferente do evangelho pregado pelos apóstolos. E, portanto, essa crença nesse evangelho diferente é uma crença vã. E se você tem um ajuntamento de pessoas que se chama igreja, ou se autodenomina igreja, e esse grupo de pessoas crê num evangelho diferente do evangelho apostólico, isso não é uma verdadeira igreja. No versículo 40, da mesma forma que o crente que não crê no verdadeiro evangelho, crê num outro evangelho, não é um verdadeiro crente. 1 Coríntios 15, de 1 a 4, é simples assim. E no versículo 43, Lucas mostra como essa dedicação se manifestava. Os apóstolos realizavam sinais e maravilhas, e desse modo confirmando a mensagem apostólica.
Deus confirmava a mensagem do Evangelho por sinais, prodígios e milagres, e eu creio que no final dos tempos, na medida em que o fim se aproxima, muito mais disso Deus realizará. E será por isso que o anticristo vai deitar e rolar, fazendo sinais e prodígios e milagres mentirosos, enganando os crentes. Então, existia um profundo temor que tomava conta do coração da igreja. E esse temor não vinha apenas dos milagres, mas da pregação poderosa dos apóstolos, a pregação que feria o coração, que despertava arrependimento do pecado, fé em Jesus Cristo. É isso que a gente lê em Atos 2, de 37 a 38. Depois que Pedro terminou de pregar, a igreja reconhecia nos apóstolos instrumentos do poder de Deus em palavras e obras. A igreja se rendia com reverência àquela verdade que era proclamada. Isso não aconteceu apenas em Jerusalém. Veja, por exemplo, o caso dos Tessalonicenses. Abra em 1 Tessalonicenses 1:5. Quando Paulo abre a sua primeira carta à igreja em Tessalônica, ele escreve o seguinte, verso 5 do capítulo 1, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Pois quando lhes apresentamos o Evangelho, as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. Esse poder era o poder do Espírito, poder de convencimento. O Evangelho não foi pregado friamente, o poder de Deus produziu arrependimento. Mas não podemos deixar de dizer que, certamente, a exemplo do que vimos acontecer em Jerusalém, sinais, prodígios e milagres acompanharam a mensagem apostólica também em Tessalônica. Capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Abra lá, verso 13. 1 Tessalonicenses 2:13. Olha o que caracterizava a igreja primitiva e o que deve caracterizar a CIB, ou qualquer igreja do Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 2:13. Nunca deixamos de agradecer a Deus, porque quando vocês receberam de nós, os apóstolos, a mensagem de Deus, vocês não consideraram nossas palavras meras ideias humanas. Vocês aceitaram nossas palavras como palavra de Deus, o que sem dúvida são. Receberam os apóstolos, receberam os pregadores, receberam-nos como homens que falavam da parte de Deus. E essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. É interessante, porque a mensagem apostólica foi entregue e ela continuava atuando. O pastor prega no domingo e essa palavra continua atuando em vocês, que se mantêm crendo no que foi pregado. Ou seja, desde o início a igreja reconhecia nos apóstolos instrumentos vivos do poder de Deus em palavras e em obras. A igreja primitiva não tratava a pregação com leviandade. A igreja primitiva recebiam a palavra como palavra de Deus, com reverência, com fé, e por isso eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Segundo, Atos 2, eles se dedicavam à comunhão. Esse era o outro compromisso deles. Atos 2:42. Mas segundo Lucas, essa comunhão, essa koinonia, ia além de estar juntos ou repartir refeições. Nós vimos na última mensagem que essa comunhão significava ter tudo em comum. E se expressava de forma concreta, sacrificial. Os crentes compartilhavam bens,
vendiam propriedades, supriam as necessidades uns dos outros. Atos 2, 44 e 45. Nós dissemos que não era coerção, não era comunismo, era cristianismo, era voluntariedade. Atos 5, verso 4, os apóstolos dizendo para Ananias: olha, você não precisava ter vendido, você não precisava ter dado nada, para que você vendeu e para que você mentiu, dizendo que deu tudo, sendo que você deu só um pedaço da fazenda. Não era obrigatório, era voluntário. Era cristianismo autêntico. Era fruto da fé, da esperança, do amor. Lucas não descreve essa prática como um ideal inatingível, como algo digno de admiração, sim, especialmente para cristãos abastados, como Teófilo, o destinatário do livro. Então a intenção é muito clara, mostrar que o temor do Senhor transforma a maneira como se lida com Pix, cartão de crédito, bens materiais. Como John Piper escreveu, essa comunhão radical foi o antídoto para atacar a destruição espiritual causada pelo materialismo, pelo amor ao dinheiro. Pois bem, vamos nos aprofundar agora na terceira e na quarta característica da igreja primitiva. A terceira, a dedicação ao partir do pão. Atos 2, 42. Além de se dedicar à doutrina dos apóstolos, além de se dedicar à comunhão, a gente aprende com Lucas que a igreja original também se dedicava ao partir do pão. Todos se dedicavam de coração ao partir do pão. Essa dedicação está detalhada no verso 46, Atos 2, 46. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. Uma palavra de esclarecimento aqui. De fato, o partir do pão pode se referir à ceia, quando a igreja se reúne em culto, em assembleia. Abra em 1 Coríntios 10, 16 e veja. 1 Coríntios 10, 16 e 17. Quando abençoamos o cálice, a mesa, não participamos do sangue de Cristo? Está falando da ceia do Senhor. É claro que sim, a pergunta é retórica. E quando partimos o pão, a mesma expressão de Atos 2, 46. Quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo? Claro que sim. E embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. Então, neste texto, 1 Coríntios 10, de 16 a 17, Paulo ensina que a ceia do Senhor é uma ordenança dada à igreja reunida. A ceia simboliza que, embora sejamos muitos membros, nós somos um só corpo. Quando a gente participa da ceia, a gente come de um só pão, Jesus Cristo. Portanto, a ceia é o meio instituído pelo próprio Cristo para que o seu povo congregado, reunido num só lugar, proclame sua morte até que ele venha, reafirme em comunhão a fé apostólica que compartilham uns com os outros. É por isso, 1 Coríntios 11, 33, veja lá. É por isso que Paulo instrui os coríntios com as seguintes palavras, 1 Coríntios 11, 33. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para a ceia do Senhor, quando se reunirem para comer a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. Por isso que a gente espera até que todos recebam dos diáconos o pão e o cálice. Todos recebem.
Todos comem juntos, num só lugar. Todos comem ao mesmo tempo, dizendo que apesar de muitos membros, somos um em Cristo. Então, está muito claro, a ceia não é um ato individualista. A ceia não é uma refeição para os pequenos grupos. A ceia não é para pessoas que por enfermidade ou qualquer outra razão alheia à sua vontade estejam impedidas de congregar. A ceia é uma ordenança da igreja toda reunida no mesmo lugar, como um só corpo. Assim como os votos de matrimônio, os votos de casamento, perdem o sentido sem a presença dos dois cônjuges. A ceia perde seu propósito quando a ceia é separada da congregação reunida. Portanto, a ceia é uma refeição de família. E mais do que isso, é uma refeição de cidadãos do reino que se reúnem na embaixada chamada, uma delas, Segunda Igreja Batista em Goiânia. Na nova aliança, onde não há território físico, por isso não somos dos que fazem cruzadas para ganhar território para Jesus, não há território físico. O povo de Deus na nova aliança, a nova humanidade em Cristo, Efésios 2,15, ela se torna visível não conquistando nações como, por exemplo, o islamismo faz. A gente busca conquistar nações, mas os cidadãos do reino, sabe onde e quando eles são vistos? Quando eles se reúnem como igreja. É a nossa reunião como igreja que mostra quem são esses cidadãos do reino de Deus. Quem é a nova humanidade? É esse povo que se reúne à mesa com Cristo para comerem todos de um só pão. Esse é o povo de Deus reunido. Então, por meio dela, a igreja reunida afirma que ela pertence ao corpo de Cristo. Por meio da ceia, a gente proclama publicamente a nossa comunhão com o Rei. A ceia do Senhor, portanto, não é apenas uma autoexpressão espiritual. Quando você come do pão e bebe do cálice na ceia do Senhor, você se identifica como um membro deste corpo. É uma proclamação comunitária. Leia de novo, 1 Coríntios 10, 17. Nós, embora sejamos muitos, hoje nós somos mais de 530 membros, e aliás, cadê aqueles que não estão congregando? Nós, embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. Não dá para fazer isso separado, em pequenos grupos, nas casas dos irmãos. E no grande dia do banquete da noiva com o seu esposo, o Senhor Jesus Cristo, todos reunidos, a igreja invisível, de todos os povos, tribos, línguas e nação, todos estaremos reunidos diante do Senhor como um só corpo, comprado, purificado pelo sangue do Cordeiro. Aí sim comeremos do grande banquete com o Senhor Jesus Cristo. A ceia do Senhor, que aqui na nossa igreja nós celebramos todo o último domingo do mês pela manhã. A ceia é uma antecipação sagrada do grande e glorioso dia. Apocalipse 19, 9. Felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. Pois bem, isso é a ceia. Volte a Atos 2,46. Por que eu fiz esse detour, esse desvio? Porque Atos 2,46 é usado por muitos para justificar que a igreja primitiva praticava a ceia nos pequenos grupos. Porque veja o texto. Atos 2,46.
Todos os crentes em Jerusalém adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. Então veja, ainda que essa expressão, partir o pão, possa sugerir a prática da ceia do Senhor, especialmente num momento de transição na vida da igreja, que era um momento de transição, à luz do texto de 1 Coríntios, que a gente já estudou, 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 11, que a gente já examinou, parece mais adequado interpretar o partir do pão aqui, referindo-se à comunhão à mesa, comida juntos na casa dos crentes. Refeições fraternas, vividas com simplicidade, alegria e generosidade. Era gente comendo junto, gente que não tinha dinheiro até para comer, mas que comia todos juntos na casa dos irmãos. Foi aqui que nasceu a expressão folgado. Brincadeira. Era a igreja dizendo, venha comer comigo. Vamos nos reunir. A expressão concreta do amor cristão. Para mim, a evidência de que o partir do pão aqui não se refere à ceia, além de 1 Coríntios 10, além de 1 Coríntios 11, que diz que a igreja toda se reúne para isso. Para mim, a grande evidência de que esse partir do pão aqui era churrasco, era galinhada, era comida fraterna, é a expressão generosidade. Generosamente eles repartiam o prato. Generosamente eles repartiam a despensa, a comida. De todo modo, o versículo revela que a convivência era algo precioso para os primeiros crentes. Além de se reunirem no templo para adorar, eles se reuniam também nos lares para comer juntos, com grande alegria e generosidade. Eles amavam estar juntos, dia após dia. Partilhavam não apenas o pão, mas a vida. Não apenas a vida, mas o dinheiro. Comiam juntos. Esse era o tipo de amor que nutriam uns pelos outros. Eu me lembro da minha mãe, era horrível comer perto da minha mãe. Porque ora ela colocava no meu prato o que eu não queria comer. Come, menina, e pum, despejava uma colherada de cenoura cozida. Naquela época eu detestava. Hoje eu gosto. Mas, em contrapartida, ela metia o garfo e tirava o meu bife. Deixa eu comer. Sabe aquele restinho do bife, o caldinho mais gostoso? Fala, não, mãezinha, é a melhor parte. Deixa eu pegar. Não, eu quero o seu. A igreja primitiva. A gente comendo uns dos outros. Esse era o tipo de amor que nutriam uns pelos outros. No templo e de casa em casa. É isso que a gente precisa produzir entre nós. É por isso que quando a gente termina os cultos da noite, os refugiados ao farol, café com Deus dos homens, a MCM, vocês viram tanto que a MCM come? Porque o que nós vimos no vídeo é só elas comendo. Que situação. Uma delícia. Terça-feira à tarde. O que a gente quer com isso? A gente está partindo o pão. A gente quer... Porque tem coisa mais íntima do que você ter na sua mesa alguém. Quem é que você tem na mesa da sua casa? Você não chama qualquer um para a mesa da sua casa. Chama. Quem come da sua comida? É quem você quer ter como íntimo. Vem comer a minha mesa. Venha comer comigo. Eu quero você comigo. É a coisa mais linda. É a isso que a gente precisa aprender a fazer como igreja. Começa um pequeno grupo assim. Assa um bolo gostoso. Não sei fazer bolo. Ixi, Júlia Carvalho Doces. Eu vou querer o Pix de promoção. Você pode comprar na casa do bolo, no bolo do sítio, bolo da vovó, tá cheio de casa de bolo em Goiânia. Compra um bolo gostoso, chama o povo e fala, come comigo, com chá de erva cidreira. Que delícia. Manteiga. Pode ser até doriana. E come junto. E fala, vem, eu quero você aqui comigo. Mas mais do que comer o bolo, abra o coração cheio de Jesus para essa pessoa.
com generosidade, fala de Cristo, fala das bênçãos de Deus na sua vida. Ganha essa pessoa com simpatia. Faça isso. Por último, a Bíblia diz aqui em Atos que eles se dedicavam à oração. Eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos, Atos 2:42, de todo o coração, com toda intensidade. Eles se dedicavam com todo o coração, com toda a intensidade ao ensino apostólico, à comunhão. Ou seja, comunhão aqui é repartir coisas, bens materiais, dinheiro. Vender propriedade para ajudar quem está precisando de uma cirurgia e o plano não cobre. E o SUS pediu 2 anos de espera. Aí os crentes se juntam e é essa comunhão que está aqui. A comunhão de comer junto é o partir do pão. Mas a primeira comunhão aqui, esse koinonia, é compartilhar bens, dinheiro, remédio, roupa, ajudar o irmão a estudar, pagar para ele a escola, a faculdade. Essa é a comunhão, essa é a koinonia. É ajudar alguém que você sabe que precisa estudar, não tem condições. Você vai lá e ajuda. Você vai lá e assume o compromisso. Se não der conta de dar a mensalidade inteira, dá um pedaço. Fala, eu vou ajudar até o fim. Eu quero ajudar você a se formar. Eu quero ajudar você a estudar. Eu quero ajudar você a ajudar seu filho. Oh, meu amor de Deus, isso é koinonia. E o partir do pão é o bolo, é o churrasco. Não me chama para galinhada, eu não gosto não, tá? Me chama. Faz o Maria Isabel, me agrada bastante. E a oração. Olha a oração. Verso 47. Como era a oração da igreja primitiva? Verso 47, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. Quando eles se reuniam como igreja no templo, ou quando eles partilhavam refeições nas casas, Lucas afirma que esses primeiros crentes se concentravam em Deus, eles louvavam a Deus. O Atos 2:42 é o cabeçalho. O Atos 2:47 é a explicação sobre como eles oravam. Como é que essa igreja orava? Essa igreja se concentrava em Deus, eles louvavam a Deus. E eu posso deduzir desse desfrutar a simpatia do povo, além de adorar a Deus, eles levavam os problemas do povo diante de Deus. Nossa, esse povo ora por mim. Esse povo intercede por mim. Fazer isso faz as pessoas, faz você cair na simpatia delas. Você não sabe o que dizer? Pergunte pelo que você pode orar por ela. Eu quero orar por você. Meu Deus responde orações. Uau! Pelo que eu posso orar por você? Qual é a sua grande dificuldade? E muitas vezes, ao ouvir o pedido de oração, você vai descobrir que a resposta foi dada. Eu já contei essa história aqui. Eu tinha $100 no bolso, lá nos Estados Unidos, doido para chegar no Brasil, gastar com mais livro. E eu já tinha passagem comprada, tudo pronto. Emanuel Cacpo, eu oro com ele era faxineiro junto comigo no seminário, lá nos Estados Unidos. E ele não ia voltar para Benin, na África, de onde ele era, porque ele não tinha dinheiro. E eu perguntei, como é que vai ser seu Thanksgiving, seu Natal? Ele ainda vamos comprar as coisas, estou juntando dinheiro. E eu falei, então vamos orar. Aí eu estou orando, Deus abençoe o Emanuel, manda dinheiro. Aí Deus falou, você tem $100 sobrando. Eu falei, oh Deus, mas eu vivo de oferta. Você tem $100 sobrando. E eu dei $100 para ele. E vim tranquilo. No avião, comecei a conversar com um irmão, um amigo, um homem, sei lá quem era. Contei minha história para ele, estava seminarista, voltando. Tá. Aí no final do voo, chegando em Guarulhos, ele botou o envelope no meu bolso. Falou, você só abre quando você chegar na casa de sua mãe.
Eu falei, tá bom. Corri no banheiro do avião. Quando eu abro, tinha uma nota de $100, novinha. Aí Deus falou, tá vendo? Eu mandei você dar, eu estou dando de volta. Nem sempre ele vai dar de volta, tá? Por favor. Isso aqui não é teologia da prosperidade, não. Em nome de Jesus. Mas Deus honra. É óbvio que Ele honra. É óbvio que Ele abençoa. Então, eles oravam, louvavam a Deus, eles se focavam em Deus e eles desfrutavam da simpatia do povo porque eles eram simpáticos. Se importavam com a necessidade da cidade, do povo. Eram contra aborto, mas catavam os bebês no lixo e levavam para casa. Cadê os crentes que é contra aborto e fica gastando fortuna com inseminação artificial e não adota? Nada contra inseminação artificial necessariamente. Porque há questões éticas envolvidas nisso também. O que você vai fazer do ovo fecundado? Que é vida. Você vai descartar? Mas não é o seu caso, pelo amor de Deus, não estou falando de você. Glória a Deus pelo filho que você tem fruto disso. E glória a Deus se você tem a consciência de que o que está lá guardado, congelado, é vida. E você tem que dar um fim justo a isso. Digno de vida. Mas cadê os crentes que vociferam na internet contra aborto e nunca entrou numa fila de adoção? Cadê esses crentes? Cara lavada. A igreja primitiva fazia isso. Não era só faixa de protesto. Recebia em casa, era generoso, repartia pão, perguntava pelo que orar. É duro ser crente, hein, gente? Não é fácil, não. Duro esse discurso, quem aguenta? É. Mas é muito mais fácil a gente gritar pró-vida, pró não sei o quê, e não agir. E não cuidar das pessoas, e não catar as crianças nas latas de lixo. Por isso que a igreja caía na simpatia do povo. Não era um povo que ficava só protestando. Era um povo que chegava fazendo, recebendo, cuidando, pedindo. Escuta, eu quero te ajudar. Como eu posso te ajudar? Como eu posso orar por você? Como eu posso abençoar a sua vida? Caíam na simpatia do povo. Não tem como você cair na simpatia de alguém se você não for simpático. É simples assim. Pergunta que eu te faço é, você é simpático? Você se importa com os outros? Você leva os problemas deles em oração a Deus? Isso é uma igreja que ora. E quando eles reuniam para orar, eles não praticavam o fofocobol. Sabe o fofocobol? Temos que orar pela irmã, você não sabe. Que situação. Por que Deus não manda um raio, né, gente? Um raio santo e recolhe santo, piedoso. Fofocobol. Eles entravam em contato com Deus, eles louvavam a Deus e eles intercediam. Por isso que eles viam milagres. Entre outras tantas coisas. Mas o que mantinha essa igreja unida? Coesa. Qual era a liga, qual era a força motriz que tornava esses crentes dedicados à doutrina dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações? Por que eles eram tão desprendidos das posses? Por que eles se mostravam tão ansiosos em suprir necessidades? Por que eles catavam crianças na lata de lixo? Por que eles estavam sempre cheios? E não vem com conversa de que era mais fácil criar menino naquela época, que não era não. Se você ler a carta de Hebreus, você vai ver que ao se declararem crentes, eles sofriam o espólio dos bens. O governo tomava deles o que eles tinham, pelo simples fato de dizer que era crente.
E a Bíblia diz que eles com alegria se identificavam como cristãos. É muito fácil ficar na internet gritando. É muito fácil ser crente do jeito que a gente vê aí hoje. Então por que eles eram assim ansiosos por ajudar? Por que eles eram tão simpáticos? Por que eles estavam sempre cheios de alegria? Repartiam pão com generosidade, louvando a Deus, orando quando se reuniam, dia após dia, ávidos pela doutrina, pela pregação apostólica. Por que eles se importavam com a saúde espiritual uns dos outros? O que os fazia perseverar? Esse é o meu dizer. Eu quero saber, porque o que os unia é o que talvez falte em nós. E por faltar em nós, a gente não persevera na doutrina, na comunhão, no partir do pão e na oração. Então, o que eles tinham que os faziam perseverar, de repente é o que falta em nós e por isso não somos assim. E para mim, a chave, o segredo, está no verso 43. Atos 2, 43. Havia em todos eles um profundo temor. Cadê o temor da igreja de Jesus? Que enquanto o pastor prega, fica abraçando a namorada lá no fundão. É sério? Isso chega aos meus ouvidos. Você acha que não? Cadê o temor? Que enquanto a igreja canta, você fica rolando aí seu celular. Cadê o temor que enquanto o culto a Deus está sendo prestado, você está preocupado com o feijão que tem que terminar de ser cozido para você comer? Cadê o temor dos crentes? Por não ter temor, não perseveram em oração, em doutrina dos apóstolos, em comunhão, no partir do pão. Então não adianta a gente criar programas se não houver um santo temor. Um profundo e santo temor. Esse é o segredo da igreja primitiva. Você pode tentar replicar tudo, jamais será igual, porque o que os fazia ser assim era o profundo temor, e isso falta entre nós, ó Batista reformado. Cadê a oração? Cadê o temor? Cadê a preocupação? Um senso jubiloso, trêmulo de reverência, de que não se deve brincar com Deus dos apóstolos. Essa não é a nossa experiência, infelizmente. Hoje, para a maioria das pessoas, inclusive para muitos que se professam cristãos, muitos batistas reformados, Deus não passa de uma ideia para ser discutida. Uma inferência de um argumento, uma tradição familiar, uma tradição denominacional, discussão doutrinária. Oh, meu irmão, a doutrina que não te leva para Deus é brinquedo nas mãos do diabo para você. Se a doutrina da predestinação não te leva em louvor a Deus, como a gente leu hoje sobre a nossa confissão de fé, olha o que a doutrina da eleição tem que produzir em você. A gente leu. Tem que excluir de você a vanglória, tem que promover em você a humildade. Cadê os reformados humildes? Cadê o amor? Cadê a oração? Porque se depende só de Deus, por que você não está orando? Cadê o louvor? Cadê a confiança em Deus? E olha que interessante o que diz a nossa confissão de fé, a doutrina da eleição. Cadê a nossa ativa imitação da misericórdia livre de Deus? Cadê você que não traduz essa misericórdia livre sobre justos e injustos, sobre o pecador, insiste até... Cadê essa misericórdia na prática? Falta esse santo e profundo temor. Para pouquíssimas pessoas, Deus é uma realidade viva.
Para pouquíssimos, o Cristo ressurreto é uma pessoa viva, poderosa, presente, uma pessoa inescapável, temível, deslumbrante, impressionante, assombrosa. Cadê? Deus foi domesticado. Deus se tornou um pincher na coleira de muitos crentes. Pincher não, porque o pincher ainda tenta avançar. É um bichinho safado. Fizeram de Deus um cão lerdo, silencioso, inofensivo. Cadê os crentes? Cadê as igrejas sobre as quais Lucas poderia dizer hoje: havia na segunda igreja batista em Goiânia do temor? Cadê? O crente entra para o templo com café. A gente tem que pôr sinal lá no bebedouro, pelo amor de Deus. Não entra com um copo d'água que derrama. Ah, mas eu preciso beber minha água. Traz uma garrafa. Tem que pôr lá, não entra com café. Tem que dizer, para de cercar o celular. Tem que dizer todo culto, desliga o celular. Tem que dizer, para de ficar palpando a namorada na hora do culto. Ô meu povo, cadê o santo temor? Sem ele, sem essa reverência, sem esse assombro, sem esse tremor, não haverá vida cristã. Isso não é legalismo, pelo amor de Deus. Lucas diria da CIB: há entre eles, entre todos eles, um profundo temor. Será que Lucas diria isso de nós? Lucas diria isso de você, de mim. A ausência desse temor afeta diretamente a maneira como a gente despreza a pregação bíblica, sabia? Porque se você não tem temor, quem disse que Deus vai falar na pregação? A pregação não é como os tessalonicenses tinham a pregação, como voz de Deus para eles. Se você não tem temor, a pregação, lá vem o pastor com essa conversa de novo, lá vem ele com essa doutrina, lá vem ele, o pastor, ó, horário, passou da hora, o pastor. Mas se há um temor, se você se prepara já no sábado à noite, tentando dormir mais cedo, crente, durma mais cedo no sábado, acorde, venha com santo temor, ora, acorda um pouco mais cedo, ora, eu vou reunir com a tua igreja, com o teu povo, na embaixada do reino chamado CIB, e lá o Senhor vai se manifestar com poder, pela palavra, na comunhão dos santos, na oração, no partir do pão depois do culto. Ó Deus, cadê? Você nutre isso? Eu posso ser sincero? Eu nutro. Aí você vai dizer, não, mas é porque o senhor é pastor. Antes de ser pastor, eu fui novo crente, sentado aqui, ó, onde está o Salmão e a Andréia. E eu nunca perdi esse senso. Eu estou indo para a igreja e eu quero que Deus fale comigo. Cadê isso? Cadê o desejo de catar os bebês na lata de lixo? Sim, articule-se em favor do pró-vida. Mas adote. Financie quem quer adotar. Você já está idoso, tem dinheiro, não tem condição de adotar, sabe que tem um mais jovem, fala assim, eu quero ajudar você a adotar. Enquanto eu tiver vida e dinheiro, eu vou ajudar você a sustentar essa criança que você quer adotar. Cadê? Parece loucura falar disso entre nós. Eu canso de ouvir crentes dizendo, não vamos adotar não, porque a gente não sabe qual foi a família, o DNA desse neném, o trabalho que isso vai dar. Eu ouço isso, eu fico fazendo cara de paisagem, eu fico olhando assim e falando, aham. Meu povo, não tem temor entre nós mais não. A gente brinca de fazer comunhão. Até nas nossas comidas. Repara o tamanho do prato do outro. Fala com o outro. Tenta chegar correndo na frente. É um negócio impressionante. A gente tem que falar, vai com calma, tem para todo mundo. Parece uma boiada.
Pergunta quem fica lá na cozinha. Pergunta os voluntários da cozinha como é que eles são tratados por alguns. É uma coisa impressionante, como se eles fossem funcionários do Burger King ou do Hotel Fazano. Tudo voluntário, produzindo comida com o propósito não apenas para encher seu bucho, mas para ter comunhão. Falta temor entre nós, falta reverência, falta tremor. E a ausência desse temor afeta diretamente a maneira como apreciamos a pregação bíblica, a sã doutrina, a forma como a gente ganha dinheiro. Jovem, seu primeiro salário tem que ser dedicado ao Senhor. Você separa o seu dízimo, separe já uma oferta. É assim. A gente ignora os necessitados, a gente banaliza a comunhão, a gente descarta os pequenos grupos, o discipulado. E a gente brinca dizendo que somos um povo que ora. Ô, meu povo, essa é a razão pela qual nosso coração deveria ansiar por um derramamento extraordinário do Espírito Santo sobre a nossa igreja. Falta-nos temor, profundo temor. No dia em que Deus nos der isso, abundantemente, a gente vai conseguir replicar o modelo original da igreja. E nesta manhã é com este tom que eu gostaria de encerrar. Busque esse santo e profundo temor. Não para fazer de você uma pessoa que... Porque tem esse detalhe, os que buscam santo e profundo temor é como gente que anda levitando. O santo varão, a santa varoa de Deus, que parece um personagem da Marvel, que dispensa poder por onde passa. Pelo amor de Deus, olha para a igreja primitiva. Era um bando de gente normal. Era um bando de gente comendo, abrindo a casa, dando dinheiro, orando, caindo na simpatia. Não tem como cair na simpatia sendo esse ser extra espiritual. Você não cai na simpatia do povo sendo esse ungido intocável, porque sobre você repousa a porção dobrada do espírito de Elias. Não, esse tipo de gente assusta, não é simpática. Alguém cheio do Espírito é quebrantado, é compassivo, é generoso, é amoroso, é dedicado, é perseverante. Não despreza os pequenos começos. Tem olhos para os outros, termina o culto e quer saber, tem alguém diferente aqui entre nós? Quer ouvir a história dos outros? Pergunta o nome. Faz como eu. Tantas vezes eu pago o pato, porque eu chego, e o seu nome, primeira vez que eu te vejo, não, pastor, a gente já conversou, eu falo, desculpa, não é descaso, pelo amor de Deus, vou pôr na conta da Covid. Depois da Covid, parece que piorou minha memória, é sério. Mas vamos ser um povo assim, simpático. Nossa, aquela CIB é simpática, viu? Fui naquela igreja, que povo simpático. Amém, meu povo? Vamos ser simpáticos. Quando você encostar no irmão, não é para ficar falando. Quer falar mal da igreja, do pastor, do outro diácono, marca um almoço, vai para outro canto. Que não, aqui seja gente boa, sorridente, alegre. Porque esse é o modelo da igreja original. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus querido, eu suplico que o Senhor nos dê fidelidade ao modelo original da igreja. Oramos para que a CIB persevere nos mesmos 4 compromissos da igreja primitiva.
Que sejamos uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos. Uma igreja que pratica comunhão, que reparte o que tem. Uma igreja que partilha o pão com generosidade. Uma igreja que ora, uma igreja que busca santo e profundo temor. Nós suplicamos pelo temor do Senhor, pela alegria do Espírito. Derrame sobre nós, sobre a tua igreja, esse santo temor, como nos dias de Atos. E que esse temor se una à alegria, ao cuidado mútuo, à generosidade na vida diária da congregação. Senhor, eu peço por um crescimento saudável, pelo discipulado mútuo entre nós. Clamamos para que o Senhor continue acrescentando à igreja aqueles que devem ser salvos e para que cada crente abrace seu chamado de ministrar a palavra uns aos outros em amor. Ó Pai, nós queremos que nenhum de nós se perca na multidão, que viva na passividade, que fuja da comunhão, da prestação de contas, que fuja do cuidado mútuo, que nenhum de nós se esconda. Ó Pai, eu te peço por líderes, por pequenos grupos, por coinonias saudáveis. Que a nossa igreja seja conhecida por ser fiel à doutrina dos apóstolos, por praticar a comunhão, por partir o pão com generosidade, por orar com fervor, mas que tudo isso faça com que as pessoas resumam como somos na simples palavra simpáticos. Que igreja simpática! Que povo simpático é o povo da CIB, que bom estar com eles. Ó Deus, faça de nós um agente assim. Só o Senhor pode produzir isso. Só o teu Espírito pode derramar temor em nós. Eu oro, eu suplico, pedindo, Senhor, pedindo que o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe em nós todo o bem, para que possamos fazer a tua vontade. Que o Senhor opere em nós o que é agradável diante do Senhor, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém.